Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia, feliz ano novo, bom 2022, bom princípio do ano. Estamos começando mais um ano e com isso vem as metas e os objetivos para os próximos 12 meses. Sabemos que o ano novo é apenas uma marca do calendário e se quisermos mudanças é preciso construí-las. Nada vem de graça, não é mesmo? Mas, se por um lado é difícil pensar em começar um ano do zero, por outro, temos todo o ano de 2021 para avaliar, analisar e aprender com ele. O ano que passou foi difícil, diferente. Tivemos que lidar ainda com as consequências da pandemia da Covid-19, dentre tantas mudanças na forma de conviver e se relacionar. Esse é um momento propício para olhar para trás e vermos qual a melhor forma de caminhar à frente, avante. Para nos ajudar nessa missão, nosso convidado de hoje é o padre Antônio Tatagiba Vimercati, pároco da paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova, além de professor e psicoterapeuta. Padre Tatagiba, seja bem-vindo ao primeiro Conexão de 2022. Muito obrigado, Edésio. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes, vocês que estão acompanhando e nesse momento tão importante de iniciarmos um novo ano. Iniciar, é sempre bom iniciar com o coração aberto, com os passos firmes e com muita esperança. É um novo ano, por isso iniciemos com muita coragem, com fé e com o nosso coração aberto. Um grande abraço a todos vocês. E antes de iniciarmos as nossas reflexões sobre 2022 aqui com o Padre Tatagiba, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos fazer algumas reflexões para esse novo ano de 2022. Nosso convidado é o padre Antônio Tatagiba Vimercati, que é pároco da paróquia São Pedro Apóstolo aqui de Venda Nova, além de professor e psicoterapeuta. Padre, o ano de 2021 precisou ter menos contato físico, menos eventos e encontros, devido a ainda estarmos vivendo o tempo da pandemia da Covid-19. Mesmo assim, parece que foi um ano mais cansativo, que exigiu mais força. Como isso pode ser explicado? Olha, Désio, e vocês que estão nos acompanhando, eu penso que um primeiro dado é que nós somos seres sociais, né? Como seres sociais, nós precisamos desta dimensão social, do relacionamento, da convivência, da festa, da celebração, do encontro corpo a corpo com o outro. Uma vez que nós não sabíamos quanto tempo íamos ficar, isso nos trouxe muita angústia, porque se a gente sabe que vai ficar um mês, sem contato, a gente pode até ficar um pouco, às vezes, estressado, mas sei, daqui a um mês sairei desse isolamento, Mas nós ficamos assim, 15 dias, daqui 30 dias, próximo mês, e foi se estendendo porque realmente não tinha uma previsão, nenhuma autoridade sanitária poderia dar realmente uma segurança do retorno à convivência. Claro que isso foi criando um grande cansaço, porque nós não tínhamos a expressão da nossa energia na convivência. E a convivência da forma que estava não estava satisfatória. E uma das coisas que nos traz muita tranquilidade é estar num lugar satisfeito. Se nós estamos numa relação insatisfeita, claro que isso vai trazer muito cansaço. O cansaço é um sinal de que a relação não está satisfatória. Maravilha, padre. E diante de todo esse contexto vivido, quais seriam as principais lições que nós podemos tirar de 2021 para um novo ano? Olha, eu acho que uma grande lição que pega 2021 e também 2020 é que nós devemos ser mais humildes, Porque nós temos uma coisa em nós, os humanos, que é a coisa da onipotência, Nós queremos, assim,
pensar que nós somos superiores, que nós podemos dominar tudo. Isso vem, inclusive, do nosso crescimento, com a capacidade de dominar a realidade pelas tecnologias, né? Então, essa razão chamada razão instrumental, a capacidade de nos comunicar. Você veja, a gente pega um avião aqui em Vitória, daí a pouco está em São Paulo, né? Pega em São Paulo, daí a pouco você está num outro país, né? Então, toda essa capacidade que nós fomos adquirindo em todas as dimensões da tecnologia, isso nos deu uma ilusão de que nós dominaríamos sempre, né? De repente o vírus veio, parou tudo, né? Nos fez ficar parados numa insegurança muito grande. Então acho que uma grande lição que a gente tira é que nós devemos ter os pés no chão, sermos mais humildes, reconhecermos nossas limitações e sermos capazes de lidar com todo esse potencial tecnológico que, graças a Deus, adquirimos, fruto da inteligência e da capacidade humana, mas sermos capazes de lidar com isso sabendo colocar tudo isso no seu lugar certo e não achar que nós temos o domínio de tudo. Imaginando um futuro onde conseguiremos restabelecer nossas rotinas como eram antes da pandemia, será que o convívio será o mesmo? Ou esse período de pandemia modificou as formas de relacionamento? Olha, eu acredito que a pandemia ela acabou nos levando para um lugar onde muitas coisas que estavam, de certo modo, organizadas dentro de nós, coisas que eu estou dizendo assim do nosso psiquismo, do nosso modo de organizar internamente nosso mundo, isso veio à tona. Então vários autores aí colocando diziam assim, olha, a pandemia fez aparecer o melhor e o pior de nós, né? Então nós certamente vamos ter uma organização social, a organização das relações alteradas, né? Em algumas situações para melhor, outras situações para pior. Então eu vejo assim que possivelmente nós vamos dar passos melhores. Nós aprendemos muita solidariedade, né? Abriu muito o nosso coração para sermos mais solidários. Eu tenho essa impressão de que nós vamos viver uma organização social, familiar, organizações melhores, se Deus quiser. A gente já falou um pouquinho de tecnologia, mas a gente aprofunda um pouco mais, porque em algumas situações a tecnologia nos ajudou a estar mais próximo um dos outros nesse período, né? Uhum. Porém, o excesso de tecnologia também pode fazer o contrário, afastar as pessoas. Isso é verdade? Sim, né? Você veja que é uma maravilha hoje, né? De repente a gente entra numa live, conversa, dialoga. Eu mesmo participei de um retiro, nós éramos mais ou menos 1.600 pessoas, né, participando de um retiro. O cardeal estava lá em Lisboa pregando o retiro, nós estávamos em várias partes do Brasil participando do retiro à distância. Participei de várias palestras, né, dei muitas palestras, né, pessoas espalhadas pelo mundo todo acompanhando, né? Então essa capacitação que nós estamos cada vez mais atingindo, melhor, né? Muito boa, né? Agora, como lidar com toda essa tecnologia, eu acho que nós temos que aprender. Podemos também ficar mais distantes, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, ai meu Deus, será que vai ter que voltar de novo? Porque também temos uma tendência ao isolamento, né? E quem gosta de ficar mais isolado, né? Eu penso que esse tempo da pandemia justificou, porque assim, por que você não aparece? Claro, não apareço porque eu não posso, eu estou, né, não está sendo permitido e tal, o isolamento social. E essa coisa assim que nós temos que estar sempre no social, isso é muito cansativo, né? Então eu acho que é uma coisa boa, assim, a gente perceber tudo isso, né, e saber que a tecnologia ela chegou, mas ela nos pegou muito despreparados. A tecnologia desde 1960 por aí, né? Tem um autor que fala dessa época já falando assim, a tecnologia chegou e nos pegou despreparados, né? Então você veja a questão do tempo, né? A gente passa o dia todo trabalhando, chega em casa, continua trabalhando, né? A gente normalmente tem uma live para participar, tem não sei o que, sempre tem mais coisa, porque
É fácil agora, você entra ali no celular, você vai interagir, vai conversar, vai discutir, vai fazer uma reunião, né? Às vezes é mais fácil, às vezes a reunião à noite, online. Então eu penso que tem esses favorecimentos todos, mas nós vamos ter que aprender a colocar um pouco mais de limite para que nós não fiquemos tão isolados, né? Mas sejamos capazes de conviver melhor. Agora nós vamos fazer uma breve pausa, vamos para o intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão com o Padre Tatagiba. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando com o Padre Antônio Tatagiba Vimercati, fazendo algumas reflexões para o ano de 2022. Padre, tanto na sua rotina religiosa, ouvindo os fiéis, como também no consultório, ouvindo seus pacientes, com certeza foi um ano que o senhor ouviu muitas angústias, aflições. Diante de tudo isso que o senhor ouviu nesse ano de 2021, qual seria uma mensagem do Senhor para o ano de 2022? Olha, eu olharia para 2022, você falou muitas angústias, muitas questões, eu olharia muito com dois aspectos muito importantes que eu penso. É nós não perdermos o contato com o nosso corpo. O nosso corpo é um referencial muito importante. Então, o contato com o corpo, como? O contato com o corpo com uma boa respiração, porque nós podemos entrar numa relação de tanto medo, de tanta angústia, de tanta ansiedade, que nós vamos diminuindo a nossa respiração, até que nós vamos quase criar uma situação de pânico. Tá? E a diminuir a respiração é uma forma de nós não sentirmos, porque na medida que eu diminuo a respiração, eu vou perdendo o contato com o meu corpo, com o meu sentimento, com as minhas emoções, né? Então, uma sugestão: não perca o contato com o seu corpo. Quem quiser aprofundar sobre isso, depois eu vou voltar a falar disso, parece que quando for indicar a questão de livros, mas tem um livro do Harari, que é um autor muito lido, né, que escreveu 3 livros. Um chama Sapiens, outro chama Homo Deus e o outro chama 21 lições para o século XXI. Ele é um historiador da aula de história na Universidade Hebraica de Israel, né? E ele é um homem assim muito sensato, percebe muito. E nesse último livro dele, 21 lições para o século XXI, ele fala assim: pessoas desconectadas de seus corpos se tornam pessoas desorientadas. Então, a respiração, muito importante para nós conectarmos bem com o nosso corpo. Uma respiração ampla e profunda. É só observar bem os bebês. Os bebês, eles respiram com o abdômen, né, e com o tórax. Eles abrem e respiram profundamente, né? E o outro aspecto, o aspecto também ainda no corpo, o aspecto é estar com os pés no chão, não desenraizar, estar bem conectado com a realidade. Pode ser que nós estejamos atravessando tempos de muita turbulência. 2022 para nós no Brasil vai ser um ano bem turbulento, é ano de eleições, né? Nós estamos numa sociedade bastante polarizada, as redes sociais muito agressivas, então pés no chão, porque estamos atravessando a área de turbulência, né? Como se estivéssemos num avião, né? Então, os pés no chão, respirando bem, para a gente não perder o contato e ficar bem emocionalmente, né? E o outro aspecto muito importante, então, o primeiro é o corpo com a boa respiração, com os pés no chão. E o outro aspecto importante que vejo é estarmos profundamente conectados com a nossa fé. Uma fé que ilumina o nosso caminho, tá? Uma fé que nos mostra o horizonte, que nos faz caminhar. É uma fé muito mais ampla, não é simplesmente uma prática de preceitos religiosos. Quer ver, a pessoa é muito religiosa, mas muito insegura, muito medrosa, parece que a fé não vai lá e atinge as entranhas mesmo, né? Então nós temos que aprender um pouco mais da fé dos grandes patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, sai da tua terra e vai. Para onde, né? Abraão sai, vai ser pai de uma grande geração. De repente, seu filho único, Isaac, você tem que sacrificar, né? Então, homens de grande fé, os nossos patriarcas, os profetas, né? na Sagrada Escritura, depois no Novo Testamento, Maria, né? Que acompanhamos tão próximo do Natal, essa profundidade de Maria
na compreensão dos desígnios de Deus para ela. José, um homem que não aparece nada de José nos evangelhos, nenhum evangelista fala assim, e José disse, né? Fala sobre José, mas não tem uma frase de José. É verdade, ele não tem fala, né? Não tem fala nenhuma, um homem em silêncio, mas que diz tanto com seu silêncio. Então não é o nosso falatório que vai dizer, mas a nossa atitude, pessoas de fé, pessoas bem enraizadas, né? E claro que a centralidade é o jeito de Jesus ser, né? Então ter confiança nele, né? A fé é uma experiência de possuir o que ainda não se vê. Quem quiser conferir isso pode pegar na carta aos Hebreus, capítulo 11, logo no primeiro versículo já fala isso sobre a fé, né? A gente não está enxergando ainda a realidade que quer, mas tem fé, está caminhando, né? Então penso que para 2022 caminharmos com uma profunda conexão com o nosso corpo, na respiração, com os pés no chão, e uma profunda consciência da fé que nós temos para vivermos bem uma experiência de Deus no caminho da vida, da história. Padre, teve um ponto que o senhor tocou, acho que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ele, que é a questão do individualismo, né? O senhor citou que é uma tendência do ser humano, às vezes, se esquivar, se isolar, né? Uhum. E vivemos muito isso na pandemia, fomos obrigados, mas até que ponto que o se isolar, o se excluir, se torna um problema? Pois é, como nós somos seres sociais, né, nós devemos nos interagir, né, a interação, né, porque o recolher, né, você vai passar um tempo de silêncio, né, todos nós precisamos de um momento de recolhimento durante o dia, né, também durante um mês, às vezes. Aí eu gosto muito, por exemplo, de fazer retiro uma vez por ano de 8 dias. Aí o primeiro dia eu chego no retiro, e é um retiro assim, você não cumprimenta ninguém, você toma café quieto, você almoça quieto, você janta, você não conversa, não cumprimenta, não dá bom dia, nem com um gesto. Você fica você e você, embora sejam, às vezes, várias pessoas no mesmo ambiente, né? Então eu vou para o interior de São Paulo, no mosteiro que tem lá, e fico em silêncio. O primeiro dia eu percebo que ainda estou agitado. Segundo dia, estou vendo que ainda estou acelerado. Aí que você percebe a aceleração do cérebro, a aceleração da respiração, a aceleração do coração. Terceiro dia ainda percebo que estou bem acelerado. Eu vou caminhar tranquilo para meditar nos corredores do mosteiro. Daqui a pouco eu estou disparado, parece que estou indo para algum compromisso, né? E aí no quarto dia eu percebo que já estou bem mais desacelerado. O quinto dia, aí vamos até o 8º dia. Então, esse recolhimento ele é muito importante. Agora, isolar é diferente, né? A pessoa ficar isolada, não quer interação, né? Você tocou na questão do individualismo, né? Tem um documento do Papa Francisco, o último que ele escreveu agora, chama Fratelli Tutti, que é um documento sobre somos todos irmãos, né? Então, interagir é que nos faz pessoas saudáveis, tá? Quem fica isolado normalmente adoece. Não é bom o isolamento. Por isso a pandemia também deixou muitas marcas, viu? Tem muitas pessoas que adoeceram. Pessoas idosas, adolescentes, né? Os idosos que podiam interagir um pouco mais e que se isolaram. Os adolescentes que se encontravam nos seus grupos, de repente não puderam mais se encontrar, né? Ficaram só no online. Tem muitos adolescentes fazendo crise de pânico, né? Tem muitos idosos deprimidos, né? Tem pessoas que ainda não estão saindo de casa, adoeceram. Então, a nossa saudabilidade está nos vínculos. Vou usar uma expressão de um grande terapeuta de São Paulo, que é professor na USP, Paulo Albertini. Ele orienta o doutorado lá nessa área da psicologia, e ele fala assim: a potência está nas relações. A potência não está no sujeito isolado, né? Porque o individualismo eu acho que eu sou o suprassumo, né? Eu sou tudo, né? E ele desenvolveu muito isso e a gente tem discutido muito isso. O que me torna potente é a relação. A relação é que potencializa e não o isolamento. Então, acho que nós devemos voltar cada vez mais uma convivência com muito respeito, com todas essas normas colocadas, nos protocolos, mas conviver, viver com o outro. Isso é fundamental para a nossa saúde mental. Agora nós vamos para mais um intervalo, mas é rapidinho e já voltamos com o programa Conexão de hoje.
Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão de hoje, fazendo reflexões para 2022 com o Padre Tatagiba, pároco aqui da Paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova e também professor e psicoterapeuta. Padre, o senhor já citou alguns nomes, alguns autores que abordam essa temática da atualidade, do século XXI, mas teria algumas dicas de leitura para os nossos ouvintes que estejam interessados em estudar um pouco mais sobre a atualidade, sobre como vivenciar, conviver esse novo século, esse novo ano? Olha, eu sugeria esses 3 livros do Harari, né? O livro chamado Sapiens, né? O outro dele, Homo Deus, e o último que é 21 lições para o século XXI. Tá? Esses 3 livros são muito interessantes, inclusive o último, porque vai colocar bastante situações nossas atuais. Outros 2 livros que eu acho também muito interessante é de um filósofo francês, né? E o nome dele, eu vou até ler aqui um trechinho para ficar mais fácil, é Edgar Morin. Ele é nascido a 8 de julho de 1921, então tá com 100 anos. 1921. É 100 anos. Ele vive em Paris, resistiu ao nazismo e depois ao stalinismo, né? Então ele tem vários livros, aqui tem vários livros citados. Eu sugiro um livro chamado É Hora de Mudar de Vida, As Lições do Coronavírus. Olha, bem atual. Escreveu agora. Eu acompanhei muitas reflexões dele, né? Ele é um homem muito atualizado, muito lúcido. Você olha bem, é hora de mudarmos de vida, as lições do coronavírus. Né? Eu vim acompanhando os artigos dele e agora saiu essa tradução portuguesa, né? Esse livro. Posso até falar a editora aqui. A editora é Bertrand Brasil, então é Edgar Morin. É M-O-R-I-N. E o outro livro dele, muito interessante, A Via para o Futuro da Humanidade. Tá? E nesse livro, só lendo aqui um pouco coisa aqui, nesta obra, Edgar Morin responde à seguinte questão: será que estamos a caminhar para uma cadeia de desastres? Para respondê-la, dividi o livro em 4 análises. A regeneração das relações sociais, né, que nós estamos falando. Exato. Né? As bases da democracia cognitiva, da reforma da educação, da formação de intelectuais. Outro, os problemas cotidianos e, o último aspecto, e as reformas morais necessárias. Né? Então, Edgar Morin faz essa reflexão. Esse primeiro que eu citei, ele diz assim: antes da década de 1970, o homem acreditava ter dominado a natureza. Antes da década de 1980 e da irrupção da AIDS, a ciência acreditava ter eliminado vírus e bactérias. Antes de 2008, os economistas garantiam que estava excluída toda e qualquer crise. Antes de 2020, a humanidade havia relegado as grandes epidemias à Idade Média. Em 2020, o mito ocidental do homem, cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza, desmorona diante de um vírus. Então, é muito interessante a lucidez, né, do Edgar Morin. Então, são essas sugestões que dou, mas certamente tem outras obras chegando aí, interessantes para a gente poder ler, discutir e compreender bem a realidade. Que é outro aspecto importante para a gente também se situar. Ter boas leituras, boas reflexões. Isso nos ajuda a ficar mais situado e não ficar acreditando em tanta bobagem que às vezes pessoas vão falando, não sei o quê. É bom ter uma reflexão que nos dê segurança também. Uhum. Diante de um ano que já vai começar atípico, né? O senhor bem disse, ano de eleições, né? Nós vivemos num clima bem agitado, mas cuidando do corpo, pés no chão, respiração, é possível ter esperança de um bom ano. Sim, eu acho que a esperança ela é diferente do otimismo, né? O otimismo, assim, eu estou programando para ir passar essa primeira semana de janeiro, eu vou passar na praia. Então eu olho lá, as previsões todas ótimas, sol, então eu vou para a praia todo animado, porque eu estou otimista, todas as previsões, né, viáveis para ir à praia, porque programei, aluguei um lugar lá para ficar na praia, tá? Então vai dar sol.
Ótimo. Isso é otimismo, né? Esperança não. Esperança é, mesmo que tudo está meio sombrio, né? A gente tem esperança. É algo dentro da nossa natureza que nos move mesmo em situações sombrias, difíceis. Eu nunca gosto de começar ano assim dizendo: olha, vai ser um feliz ano, esse ano vai ser diferente. Porque não vai ser nada diferente, né? Não vai ser nada diferente, porque não há uma ruptura, né? Isso é tudo na nossa cabeça, né? Porque qual a diferença que vai ter essas próximas segunda-feira, que é do novo ano, da segunda-feira passada? É apenas um calendário, apenas, né? Um calendário. Qual a diferença que está tendo hoje, dia 1º, um sábado, né, do sábado passado, né? A nível de calendário, só a diferença, né? Então acho que a gente ir com os pés no chão, não ficar com ilusões, né? E nós estamos num momento também de muitos desequilíbrios ambientais, né? A gente precisa ter os pés no chão, né? Fazer esse caminho bem lúcido, bem confiante, né? Padre, mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar para os nossos ouvintes, para a gente encerrar essa nossa conversa? Eu só destacaria, assim, dentro de todo esse quadro, que a gente possa ficar bem, né, na fé, bem conectado com o nosso corpo, é desenvolvermos uma ótima capacidade de comunicação. A comunicação é fundamental. Por isso, paciência na escuta, paciência na fala, não precipite na interpretação, né? Quando o outro manifestar a sua opinião, respira 10, 20, 30 vezes, né? A paciência é fundamental dentro de um processo de uma comunicação saudável, né? Porque o que nos caracteriza como humanizados é a nossa capacidade de comunicação. Quando nós não conseguimos ter uma boa comunicação uns com os outros, significa que nós estamos dentro de um processo de desumanização. Quantas tragédias, quantos desequilíbrios em nossas famílias, na nossa sociedade, por causa de uma má comunicação, de uma má interpretação, né? Então, comuniquemos bem, né, uns com os outros, vamos ter muita paciência e capacidade de conduzir a vida com paz, com amor, com harmonia, com muita fé. Conexão. E assim chegamos ao final do primeiro programa Conexão de 2022. Quero agradecer a você, ouvinte, que está começando o ano sintonizado aqui na Rádio FMZ. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. E também muito obrigado ao nosso convidado, Padre Antônio Tatagiba, por essas reflexões, por nos ajudar a pensar e já começar a viver um novo ano, um 2022 mais feliz e mais próspero. Padre Tatagiba, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Muito obrigado, Edésio, né, que você que é tão jovem, né, possa desenvolver muito as suas capacidades, né, neste novo ano que está iniciando. A todos vocês que estão nos acompanhando, vamos nos interagir bem e vamos dar o melhor de nós, pois 2022 será o que nós fizermos dele. Muito bom, padre. E olha, eu acho que vale a pena anotar essa sua última fala, hein? 2022 será o que nós fizermos dele. E assim a gente encerra o programa Conexão de hoje e eu desejo a você, ouvinte, um feliz ano novo, com prosperidade, saúde e sempre avante. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.